Aí eu leio o engraçadinho me mandando na caixa de comentários: Eduardo, você é um hipócrita. Você nunca mais falou do São Paulo Futebol Clube nesse canal de vídeos. Eu preciso falar alguma coisa? Sério mesmo que eu preciso dizer de um time que, apesar de estar na Libertadores, de ainda estar na Copa do Brasil, consegue perder para o Mirassol e para o Vasco da Gama. No caso do Vasco da Gama, não perdeu, foi humilhado em casa. Eu preciso dizer alguma coisa? Então tá, nos próximos, sei lá, 10 minutos vocês vão me ver cuspindo marimbondos contra o São Paulo Futebol Clube, contra o Zubeldia, contra a diretoria. O que eu não faço por vocês? Até porque vai ser divertido para mim também. Eu tô passando numa fase da vida que eu não posso mais ficar segurando aquilo que me traz a raiva, o nervoso. Vai ser terapêutico. Vai ser muito terapêutico criticar o São Paulo durante 10 minutos. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre todo o ódio que eu estou sentindo pelo São Paulo Futebol Clube neste exato momento. Olha, eu tô com o Sombra da Rádio Energia 97. Eu era ouvinte do Estádio 97, adorava aquele programa. Mas aí a gente cresce, vai se mudando de cidade em cidade, fica mais difícil ouvir a Rádio Energia. Não vou com a cara, se bem que o cara saiu, né? Mas o Narigudo saiu do programa. Não ia muito com a cara do fulano lá, que se não me engano está na CNN agora, apresentando o programa esportivo no domingo à tarde, totalmente deslocado do restante da programação do canal de notícias. Mas eu estou com o Sombra. De tempos em tempos ele coloca no Instagram dele algumas charges metendo pau no Zubeldia, metendo pau na diretoria. E ele tá certo. Ele tá certo. O torcedor consciente do São Paulo perdeu toda e qualquer esperança ou expectativa de uma continuidade de um bom campeonato na Libertadores, na Copa do Brasil, porque nós estamos flertando, namorando. A gente deu um like para a zona de rebaixamento. Tá, eu sei, o São Paulo não tá pior que o Santos, porque teria um desgosto tremendo na minha vida se a gente tivesse no elenco do São Paulo um jogador que não está comprometido com absolutamente nada, a não ser com um jogo de tigrinho, pegar as primas do job em chácara e ficar jogando no computador no lugar de treinar, ou fazendo vídeo com o MrBeast. Eu ficaria completamente desgostoso se a situação do São Paulo fosse essa. Não tem como ser pior que o Santos. Mas a gente está tentando, a gente está ali se esforçando. Eu estava voltando de um ensaio de um dos corais que eu participo, com um cara aqui em Florianópolis, que é torcedor do Internacional. Eu comentei com ele que a situação dos dois times é mais ou menos a mesma, né? Tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil, mas os dois times estão ali flertando com a zona do rebaixamento. Sinceramente, cara, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. O São Paulo, ele tem alguma dívida com o Mirassol muito grande. Provavelmente a gente massacrou alguns índios que moravam em Mirassol, porque todas as vezes que o São Paulo enfrenta esse time, ele perde. Mas perde assim de forma miserável. O Mirassol tem um prazer de ser o carrasco do São Paulo, que é algo sui generis. Hoje, o grande rival do São Paulo é o Mirassol. Não é o Corinthians, não é o Palmeiras, é o Mirassol. E no caso do Vasco da Gama, olha, parabéns ao time do Vasco. Parabéns, porque conseguiu pegar a cabeça do São Paulo e esfregar no chapisco. Não foi nem na grama, foi no chapisco. Aquela vitória de 3-1 contra o São Paulo. Eu confesso que eu estou acompanhando o São Paulo de longe e eu prometi que em 2025 eu iria acompanhar mais de perto. Mas eu tenho outras coisas melhores na minha vida. Por exemplo, o Mundial de Clubes. Eu quero comentar sobre o desempenho dos times brasileiros, tanto que daqui a pouco, eu estou aqui gravando esse vídeo já na emenda do vídeo da Fórmula 1 que vocês já assistiram. Daqui a pouco eu vou assistir o Palmeiras estreando no Mundial, vou assistir o Botafogo estreando no Mundial, porque eu me importo com a participação dos times brasileiros. Eu tô com muita curiosidade para saber se um
as equipes que estão no fim da temporada, e eu começo a ter pena de todas essas equipes europeias, porque vão ficar bagaçados, como é que eles vão começar a temporada que na Europa é para valer e já começa em agosto com pré-Champions. Então, eu tenho curiosidade para saber se esses times esbudegados vão conseguir vencer dos campeões passados da Libertadores, mesmo com um gap físico que pode, de repente, fazer com que eles percam desempenho. E eu não tô torcendo contra os brasileiros não, tá? Tô torcendo a favor. Eu quero que um time brasileiro, de repente, biscoite uma semifinal desse torneio. Vai ser muito difícil pelo chaveamento? Com toda certeza, mas nossa missão é impedir que esse mundial vire uma mini UEFA Champions League. É isso. De repente não é nem ganhar o título. Então eu tenho coisa melhor da minha vida para fazer. Assistir as finais da NBA é outra das minhas missões. Assistir as corridas da Fórmula 1, as corridas da NASCAR, a Fórmula Indy. Tudo isso é melhor do que ficar gastando a minha bilis com o São Paulo. Gastando a minha bilis com o Zubeldia. De novo, vou pegar falas do Sombra nas charges que ele está colocando no Instagram dele. O Zubeldia não sabe de nada, não conhece nada, não estudou nada. Ele não, aparentemente não cumpre com a obrigação dele de ser um treinador de futebol. Ou de pelo menos estudar os adversários, estudar a cultura futebolística brasileira, estudar quem que ele vai enfrentar dentro do futebol brasileiro, porque o grande problema do São Paulo é justamente a sua campanha, o seu desempenho no Campeonato Brasileiro. E assim, sinceramente, eu não acho que São Paulo vai ser rebaixado. Não acho que o Internacional de Porto Alegre vai ser rebaixado. Acho que esses times estão muito focados na Libertadores. Claro que, afinal de contas, é uma chance de você conquistar um título internacional, ainda mais levando em consideração o cenário do continente, mas cair no Campeonato Brasileiro, eu não quero me igualar a Palmeiras, Santos e Corinthians. São Paulo não precisa ter essa inveja dos co-irmãos. Não precisa. Não precisa ter menor faturamento de publicidade. Não precisa ter menor faturamento de cota de televisão. Não precisa ter jogo exibido na Rede TV. Sim, a Série B esse ano, que ninguém está ligando para essa competição, porque não tem nenhum grande time rebaixado ali. Me desculpa, Atlético Paranaense, mas vocês nunca são grandes, nunca foram grandes e nunca serão grandes. Mas não temos uma grande potência brasileira rebaixada esse ano na Série B, como, diferente do ano passado que tinha o Santos, ou dos anos anteriores que tinha o Cruzeiro, tinha, sei lá, Palmeiras, Corinthians. Esse ano não tem ninguém. Então, a Série B está passando na Rede TV. Ou no Disney Plus. Se você tem o Disney Plus Premium, você recebe todos os jogos. Mas eu tenho pena do trouxa que paga o Disney Plus Premium para assistir Avaí CSA. Eu tenho pena, e o que pior é que eu conheço gente estúpida, que muito provavelmente reativou a assinatura do Disney Plus, gente estúpida aqui em Florianópolis, gente imbecil aqui em Florianópolis, que é Avaí desde pequeno, que voltou a assinar o Disney Plus por causa do Avaí. Se fosse por causa das séries da Marvel, eu entenderia, mas pelo Avaí, caramba, nada contra o Avaí, muito pelo contrário. Então, eu não quero ver o meu time passando na Rede TV. A única coisa que eu peço para a diretoria, para o Zubeldia, para os jogadores, e eu acho que os jogadores, é a menor parcela de culpa vai para eles. Eles não são parte do problema, sinceramente. Apesar de que alguns jogadores já deram o que tinha que dar no elenco, mas não é culpa deles. Eles são reféns de um sistema tático que não funciona mais. Isso porque eu comecei o ano falando relativamente bem do futebol que o São Paulo apresentava com o Zubeldia. E agora eu estou aqui, tal e como a maioria dos torcedores, falando mal desse futebol. A única coisa que eu peço para a diretoria do São Paulo, antes de terminar o vídeo, porque eu prometi para mim mesmo que não ia ter mais do que 10 minutos, eu não quero passar pela humilhação de ter o meu jogo anunciado na Série B pelo Datena. Porque é o combo da desgraça. Rede TV, Datena, Série B.
Eu não quero que o São Paulo se soma a isso. Sinceramente, faz o que for possível para se salvar desse rebaixamento. Ah, mas corre o risco de não ganhar a Libertadores. Não vai ganhar a Libertadores. Ah, mas corre o risco de não ser competitivo na Copa do Brasil. Não vai ganhar a Copa do Brasil. A gente sabe disso. Não precisa tentar iludir o torcedor, porque o torcedor não é idiota. A gente sabe avaliar de forma objetiva quando um time de futebol joga bem e quando é uma tiriça, quando é uma lata de salsicha vencida. O São Paulo tá quase ali naquele ponto de lata de salsicha vencida. Tá quase estragado. Se a gente consumir o São Paulo, a gente vai ter diarreia. E é isso. Vocês não estavam querendo que eu falasse do São Paulo? Tá aí. 10 minutos e 55 segundos, ou um pouco menos, porque teve parte do 3, 2, 1 que normalmente eu uso para gravar. Tá aí o vídeo do porquê que eu não estou falando do São Paulo nesse canal de vídeos. E pelo amor de Deus, me deixe em paz, porque eu tenho mais o que fazer da vida.